Neste momento, a gente poderia falar da importância dos pequenos negócios locais. Mas isso você já deve saber. Mas queremos que você lembre de uma coisa: os empregos gerados por essas empresas. E fazer um pedido: valorize. Os sabores da nossa terra, a simpatia da nossa gente, não são apenas negócios. Estamos falando de pessoas, famílias, amigos. Estamos falando de coração. Valorize o que é nosso. Valorize o pequeno negócio. Foi o amor pela uva e por sua terra natal Paraúna, Goiás, que fez com que o médico Dr. Sebastião Ferro iniciasse o que hoje podemos chamar de o novo terroir do Cerrado. E foi exatamente de um sonho que nasceu a vontade de plantar uvas e iniciar a sua própria fábrica de vinhos, a vinícola Serra das Galés. E hoje, com apenas 10 anos no mercado, o Dr. Sebastião Ferro a consolidou, tendo como base a inovação, o arrojo e o pioneirismo. A fabricação artesanal do puro cristal é um ofício milenar, uma tradição que atravessa gerações e que foi a base para o nascimento da Strauss, uma marca que rapidamente se transformou em um dos principais ícones do segmento de cristais de luxo, elevando o Brasil a níveis internacionais. Feitas à mão, as peças Strauss são verdadeiras obras de arte de puro cristal. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Voltamos no nosso quarto dia. Essa semana foi super animada. Começamos na segunda-feira, semana do vinho e da gastronomia. E hoje a gente volta falando sobre o negócio do vinho. Estamos com dois convidados bem especiais aqui, o Eduardo Araújo, que é sommelier, também empreendedor na área de bar, tem um wine pub, gastronomia, enfim. E também a sommelier profissional. E temos a Jussiane Casagrande, que é enóloga, tem uma marca de espumantes, criada recentemente, já está super premiada. Enfim, dois empreendedores de primeira. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, boa tarde a todo mundo. Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre os nossos negócios e inspirar outros. Isso aí. E começamos, então, gente, vamos direto ao ponto que o pessoal, a gente recebeu pouco mais de 1.500 inscrições aí dessa semana, né, na semana passada, de pessoas que realmente querem mudar o seu negócio, ou querem ideias, enfim, querem mudar esse momento difícil que a gente está passando. Então, eu queria convidar vocês, primeiro, a Jussiane, fazer uma breve apresentação da marca, dos espumantes Amitié, e depois passar para o Eduardo apresentar o Wine Pub aí para a gente. Perfeito. Bom, eu vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa guiar a nossa conversa. Eu me formei, eu entrei no mundo do vinho oficialmente em 95, quando eu iniciei a faculdade de enologia, né? Foi o primeiro vestibular de enologia do Brasil. E nós iniciamos aí a trajetória profissional. Então, já se passaram aí 25 anos, realmente é um tempo bastante longo. Por 20 anos eu fui diretora comercial do Grupo Valduga, e em 2018 eu inicio uma nova fase na minha vida, então realmente é bem recente a nossa presença nesse mercado com esse projeto, né? Então, a Amitié nasceu
de uma... Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos te escutando. Escutando? Pode falar. Sim, acho que deu uma falhazinha aqui para mim. A Mitia, então, a tela está compartilhada aí? Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Conseguindo passar ela somente. Details. Vamos lá. Só vou fazer. Aí, pronto. Então, eu e a Andrea nos conhecemos já há muitos anos, somos muito amigas, né? E eu desafiei a Andrea para a gente empreender, né? Eu trabalho atualmente com consultorias em vinícolas, um trabalho também com a vinícola Cremansky Forlote do Chile, onde a gente trabalha com o mercado brasileiro e vendendo, né, para grandes redes, supermercados, enfim. Mas também, né, tinha um desejo de empreender para um negócio, né, para a gente criar um negócio para o futuro também. Eu já tinha empreendido há uns 10 anos atrás com um negócio que chama Vinotage, que é uma empresa de cosméticos. Eu fui fundadora dessa empresa e depois de um tempo eu me desfiz desse negócio e aquele, né, a gente não desiste nunca. Então, desafiei a Andrea a gente olhar, né, para o mercado, para as oportunidades que nós tínhamos, e nós olhamos muito, né, aproveitando o nosso conhecimento de mercado, tudo que a gente já tinha rodado, e a gente olhou para isso e desenvolveu, então, a marca Amitié. Para fazer esse projeto, a gente olhou também os dados, né? Acho que uma das coisas, né, para a gente empreender é sempre ter muito cuidado com relação ao que a gente vai fazer e saber onde a gente vai pisar. Então, a gente olhou para alguns dados de mercado e um deles foram os espumantes. Então, a gente viu aí, essa tela aqui, ela resume rapidamente um dado do mercado brasileiro com relação à comercialização dos espumantes. Para vocês terem uma ideia, aí, ó, 2015 a gente falava de 18 milhões de litros de espumante sendo comercializados no Brasil, né, de espumante brasileiro, em detrimento de 4 milhões de importados, né. A gente vem fechar aí 2019, no consumo brasileiro de espumantes, com cerca de quase 29 milhões de litros, né, sendo 6 milhões de importados, o importado cresceu 50%, e o Brasil também cresceu, né, cresceu 18%, né, nesse volume, totalizando ali 22 milhões. Então, o que a gente viu nisso? É um dado que é interessante porque ele mostra, efetivamente, um crescimento, a gente vê que o consumo de espumantes no Brasil vem crescendo, mas também a gente vai olhar uma outra tela que fala do nosso share, né, o Brasil consome ainda muito mais espumante brasileiro do que importado, e o Brasil é muito reconhecido, né, 78%, né, do consumo de espumantes no Brasil é de brasileiro e 21% é importado. Existe um reconhecimento também da categoria, né, muito interessante. Então, a gente, né, sentiu que tinha muito mais segurança, né, focando aqui, iniciando o nosso projeto por aqui. E, obviamente, depois vem coisas novas aí que a gente está sempre buscando idealizar. Amitié significa amizade, né, amizade, então, é a tradução em francês, e eu acho que representa bastante, né, o que é o conceito dos espumantes, do consumo, que é um momento sempre de celebração, de brindar, né, e brindar com amigos, com família, com momentos, né, e a gente queria uma linha bem versátil, né, onde a gente quis, dentro do nosso conhecimento de mercado, ter um portfólio de espumantes, uma linha clássica, espumantes jovens, leves, frescos, né, e que hoje é composta por 3, né, um Brut Rosé, um Brut Branco e um Moscatel, super premiados já, né, a gente já iniciou aí com boas premiações, a última delas foi a Efervescentes do Mont, com o espumante Brut, que é um concurso na França, em Dijon, só de espumantes, então também, e assim como outros concursos que a gente já recebeu inúmeras premiações. Depois a gente criou a linha Cuvée, então, que são espumantes um pouco mais maturados e que tem aí um pouco mais uma estrutura, né, um charmat longo, e um deles aqui é um motivo de muito orgulho para nós, porque nós enviamos para um concurso da revista Decanter, dentro de 16.800 amostras,
Nós fomos o espumante Brut Cuvée, ele foi a maior pontuação brasileira do concurso, foram 91 pontos, e um espumante super, com uma qualidade altíssima, mas também uma relação de benefício super boa. Então, isso nos impulsionou, assim, para sentir aquela sensação de que estávamos no caminho certo e que o produto estava agradando tecnicamente, né, e lógico que o objetivo todo nosso é que o nosso consumidor aprecie, né, o produto. Então, acho que a gente deu o start aí no ano passado, em março do ano passado, com esse resultado, que foi muito bacana e nos impulsionou aí para se encorajar mais ainda, né. E aí, o ano passado também a gente lança, né, o sexto espumante da família, que daí é um Champenoise, e que ele vem com todo um cuidado de qualidade, né, um Nature, elaborado 100% com Chardonnay, mas que a gente buscou o quê? Surpreender o nosso consumidor, né? Então, ele vem, além de todo o packaging que tem, rótulo, embalagem, né, a qualidade do produto, ele também vem com um pingente, né, que é a tampa, né, do próprio espumante, ela se transforma num pingente que depois, né, a gente mostra ele aí. Então, aqui é um projeto que a gente trabalha muito, né, em surpreender o cliente. Uma embalagem super bacana, né, mas o pingente, ele fideliza também para as pessoas continuarem usando a nossa marca e transformar ela, até tem um lado sustentável, né, de tudo isso. Então, um pouquinho do nosso portfólio aí, para quem ainda não conhece, poder provar, conhecer, quem não degustou ainda. Então, rapidamente falando, essa é um pouquinho da nossa apresentação dos nossos produtos, e muita coisa, né, nova aí tem por vir também. Muito obrigada, Gisele. Agora, Eduardo, fala um pouquinho do teu projeto aí para a gente. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Então, vou apresentar um pouquinho meu trabalho rapidamente. Meu nome é Eduardo Araújo, né? Sou sommelier e trabalho com vinhos há mais ou menos 15 anos. E há 3 anos atrás, uma ideia que eu tive há mais ou menos 10 anos no curso, na Cordon Master Sommelier, que eu fui para a Califórnia fazer, eu estudava muito usando wine bar, né? Naquele período, eu tinha uma distribuidora e loja de vinhos aqui, a gente trabalhava com algumas vinícolas, com importadoras, vinícolas, fazia mais trabalho de carta de vinho, e eu sempre, como sommelier, gostava do serviço, né? Eu queria entrar na parte do on-trade mesmo. E tendo essa influência de ter que estudar no wine bar e trabalhar com vinho em taça, eu vislumbrava fazer um trabalho desse tipo aqui no Brasil. E fizemos um embrião na loja ainda, uma coisa daquelas máquinas de vinhos, wine stations, mas era loja, não era um ponto de dose, ele não foi para frente. E com a venda da loja, a gente decidiu montar o The Wine Pub. Eu vou fazer aqui a apresentaçãozinha também só para verem as fotos e eu vou contando um pouco da história aqui, acho que vai ser mais legal. Compartilhar, boa. É isso aí. Então, o The Wine Pub, né, o pub veio muito da ideia de tentar descomplicar um pouco, tentar fazer uma coisa um pouco mais acessível e próxima de um consumidor mais jovem, de uma pessoa que não estava querendo mais entrar naqueles wine bars escuros, meia luz, aquela coisa muito, sei lá, uma coisa que era um pouco um preconceito que as pessoas até tinham sobre o que deveria ser um wine bar. Então, a ideia de colocar pub foi uma coisa meio para uma coisa mais alegre, uma coisa mais descontraída e animada, tá? E a gente abriu em 2017 no centro de Floripa, tá? A primeira loja, que era uma loja com um restaurante também, então a gente fez primeiro The Wine Pub foi com espaço de gastronomia próprio, mas a gente já tinha o projeto de abrir num processo de food hall, né? Essa nova tendência aí que tem no exterior há muitos anos também. Eu gostava de frequentar esses locais e gostava muito da ideia de cada um vender o seu produto e todo mundo se compartilhar a gastronomia e talheres e pratos e tudo aquilo e ficar todo mundo no mesmo lugar e ter as opções, né, variadas. Então, nós abrimos na Mercadoteca, em Florianópolis, tá? No final de 2017. E no final do ano passado, a gente abriu no mesmo sistema de food hall, na Praia Brava de Itajaí, né, no shopping chamado Brava Mall, no espaço chamado Mercato, dentro do Brava Mall.
Então também é um food hall com algumas operações, todos eles têm cerca de 10, 15 operações diferentes, onde a gente fica responsável pelo vinho. Até no Brava Mall foi uma coisa interessante que a gente viu a oportunidade de abrir com taps de cervejas também, artesanais, e a gente abraçou essa ideia, então, um novo projeto aí para, além do vinho, também trabalhar com produtores de cerveja artesanal. O ambiente, então, foi bem pensado para dar um pouco descontraída, mais cor, mais sempre focado no vinho, realmente. O vinho em taça sempre foi a principal proposta nossa. Quando eu estava lá fora, eu conseguia provar vinhos que eu nunca compraria uma garrafa pelo preço ou por não ter... às vezes você não está afim de gastar um dinheiro para provar alguma coisa, para no escuro tentar comprar um rótulo, e essa opção de ter vinho em taça permite que as pessoas não se sintam tão com medo dessa experimentação. Trabalhamos então com 24 bicos no The Wine Pub do centro, que até daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dos últimos acontecimentos aí, mas só para ver a ideia onde iniciou. E todos esses vinhos sempre girando, né? Sempre tendo bastante opções de experimentação, opções de diferentes países, rótulos não tão tradicionais, tão comuns. A minha ideia sempre foi fazer um pouco da pessoa ter a curiosidade de ir lá conhecer vinhos novos. E, às vezes, tomar um vinho que normalmente não pagaria ou normalmente não teria curiosidade de comprar. Essa foi a ideia inicial. E, então, a parte de gastronomia, né? E aí a gente abriu também no espaço da Mercadoteca, que é esse box, é um box de 18 metros quadrados. A gente tem menos máquinas, menos wine stations, mas como é um local mais descontraído, às vezes até o mesmo cliente, porém é um cliente que está num momento diferente de degustação. Ele às vezes está mais para relaxar, para descontrair com amigos, uma coisa um pouco mais festiva, vamos falar assim. E a gente tem mais vinhos abertos no dia a dia, ali no balde ou na cuba ali, para fazer vinhos às vezes mais econômicos, mas sempre com 20, 30 opções de vinho em taça, tá? Em taças de 150 ml a gente consegue fazer nesses vinhos abertos. Nas wine stations a gente permite ter taças diferentes, né? Taças de 30 ml, 50, 75, até 150 também. Então você consegue fracionar bem essa venda. E a Mercadoteca é um lugar que está sempre assim movimentado, é um local que tem mais operações de gastronomia, uma operação de cerveja também, e é um lugar super, super concorrido aqui em Floripa, tá bem legal, super gostoso. E esse a gente já está funcionando mais normalmente, né, com todo esse problema do Covid. E aqui, eu estou com o projeto de arquitetura ainda, apesar de já ter sido inaugurado, mas a apresentação eu tinha usado no passado, mas só para ilustrar. Aqui é o lugar no espaço Brava Mall, lá em Itajaí, que é uma praia próxima aqui de Florianópolis, a mais ou menos uma hora e 15. E também um conceito de food hall com as Wine Emotions, tá? Então também vinhos em taça, garrafas abertas e 17 taps de cerveja. Então diversificamos um pouco. E para falar um pouquinho de números, né, já que foi uma coisa de empreendimento, a gente está... o The Wine Pub Benjamin, que é aí, TWP Benjamin, a gente infelizmente teve que entregar o imóvel essa semana, então estamos em primeira mão passando para vocês até, que fechamos na segunda-feira, a gente fechou o The Wine Pub, a primeira loja, mas com a intenção já de procurar um novo local, porque a gente teve que devolver o imóvel para o proprietário, tá? E o The Wine Pub Mercadoteca e Brava Mall trabalhando normalmente. Tá? Mais ou menos aí nos períodos de pico, vendendo mais ou menos 1.800 garrafas por mês na Mercadoteca. Tá? E é isso aí, aqui é um pouco do projeto, vamos falar um pouquinho sobre o empreendimento e tudo mais, e foi mais ou menos esse o embrião, assim, que nasceu a ideia do The Wine Pub, né? Dar uma descomplicada, colocar o vinho em taça na mão das pessoas, deixar o vinho mais acessível, e um processo descontraído, né, sommeliers jovens, pessoas com experiência internacional, sempre trabalhando rótulos, uma carta dinâmica, não tão fixa, nessa ideia. Muito legal, Eduardo, muito legal. A apresentação eu conheço, The Wine Pub é muito bom, inclusive é um dos meus bares favoritos lá em Floripa. Que bom, legal. Muito bom mesmo. Uma delícia lá. Pessoal, então, uma questão que a gente essa semana está levantando, porque é a semana do desafio, né, para o empreendimento de vinho de gastronomia, porque a nossa área é uma área que ela é muito pouca
explorada, vamos dizer, na internet ainda, né? As pessoas... então, a gente quer gerar ideias, mas também quer apresentar que alguns negócios foram impactados. Não é só o nosso empreendedor que se inscreveu que realmente está passando por problemas difíceis. Então, eu queria que vocês relatassem para a gente como que a Covid-19 impactou no negócio de vocês, positivamente ou negativamente, independente. Fala para a gente. Sempre tem os dois lados, né? Não tem como ser só para um. Eu acho que aí vai depender de como a gente se move para superá-los, né? No nosso caso dos espumantes, obviamente, um grande segmento de consumo são os eventos, festas, casamentos, né, confraternizações, e isso realmente, né, deu um stand-by. Diminuiu muito, né? Não parou, né? Porque a gente vai ver alguns parceiros nossos de eventos que estão sendo criativos, estão fazendo, por exemplo, transformando, né, limão em limonada, né? Mas continuando fazendo eventos online, né? Então, eu tive casos de espumantes sendo personalizados para um aniversário de 80 anos que estava super mega programado para ser ao vivo e que se transformou num evento online. Então, as pessoas receberam, nós fizemos um rótulo personalizado para essa cliente e esse promotor de eventos organizou e entregou na casa de cada um dos convidados. Então, assim, dá para transformar, né? Então, o evento é, lógico, um segmento que perdeu muito o consumo, mas, por outro lado, tiveram alguns que foram muito rápidos e criativos, né? Por outro lado, a gente viu a segmentação, no nosso caso, dos supermercados, né, superando as expectativas, né, está se falando bastante com relação, né, ao aumento de consumo, né, de comercialização de vinhos e espumantes nos supermercados. Então, o que a gente fez? Rapidamente, né, trabalhou essa segmentação, que a gente já estava presente em muitos pontos de venda desse perfil, as lojas também, né, lojas de vinhos, para podermos ter ações nesses pontos de venda para fazer o produto, né, ganhar um bom giro. Então, tem os dois lados sempre, né? Bom, aqui com a gente, a principal dificuldade é que a nossa experiência é realmente vinho em taça. Então, é trazer a pessoa para dentro da loja e provar, e conversar, e mostrar vinhos diferentes. Então, eu falo muito que a gente reage através de uma necessidade, né? Ninguém estava planejando ter a quarentena, ter a Covid, então a gente não pôde se antecipar muito ao problema. E a primeira coisa que é bom para a gente é que vinho não é perecível, você não vai estragar, senão você tem um estoque lá que você não tem tanta preocupação quanto a gastronomia, né? Que tem as coisas perecíveis e tudo isso. Mas o que a gente fez afetou muito, a gente está bem abaixo da nossa venda normal, com certeza foi bem pesado assim, a gente está com as 3 lojas paradas e uma era nova, então aquele investimento que acabou de ser feito ainda, né, pagando as parcelinhas lá do investimento e do nada a gente precisa encerrar a operação. Mas uma das coisas que a gente criou, eu estou fazendo delivery, né? A gente tem em Florianópolis, criou um site que é o Delivery do Bem, onde eles fizeram uma plataforma para quem não fazia entrega poder começar sem saber de tecnologia, sem nada, é uma coisa bem intuitiva. Então a gente começou assim, eu coloquei uma cartinha de vinhos lá, e é isso aí, colocar vinho no porta-malas, entregar, eu tô fazendo pedido, entrega, tudo, voltei a ser entregador quando eu comecei a trabalhar com vinho. E algumas coisas que você falou bem também, Luciane, sobre as partes de online, de lives, né? Então a gente entrou muito forte nisso, eu realizei algumas degustações às cegas com live, então a gente embrulhava o vinho, mandava para o cliente, o vinho fechado, e fazia degustação junto, isso gerou bastante interesse, então muita gente gostou bastante da ideia e algumas coisas que a gente criou para poder manter a marca em evidência, né? Lógico que você fazer uma live, vender 15, 20 rótulos na cidade não vai ajudar, não é o que vai ajudar o teu negócio a sobreviver, mas você está sempre com a tua marca, você está sempre mantendo o cliente em contato. E agora estou criando kits para Dia dos Namorados, enfim, a gente está sempre tentando movimentar o estoque. E lógico, a cadeia é prejudicada, porque a gente acaba não comprando mais também. Então a gente não repõe o estoque, o representante que trabalhava com a gente já com uma expectativa também tem sofrido com isso. É tudo uma cadeia que se movimenta, né? Mencionar essa parte do online, né, também, né, dentro da segmentação do varejo, o varejo cresceu muito, mas online se fala muito, né, também, né, que eu acho que essa
né, ao modelo de compra, né, que já vinha crescendo com online, agora acho que definitivamente está. Então, por exemplo, a gente também, né, todos já as lojas virtuais dos nossos clientes, né, que nós já estávamos, né, a gente trabalhou para ganhar um pouquinho mais de visibilidade com ações, né, então ações compra e ganhe, redução de preço, sendo assim, combos, né, kits, né, até a própria Larissa, né, com a Vites, a gente ação com chocolate, agora é Dia dos Namorados, né, tem que se recriar algumas coisas, tirar alguns projetos do papel, né, que eu acho que, assim, é o momento agora, tem que saber, né, reagir, né, fazer alguma coisa, não ficar resiliente achando que é assim mesmo e pronto, tem que botar a mão na massa, né, Eduardo? Sim. Caixa, meu porta-mala tá sempre com isso à noite. Exato. Eu acho que isso é bom, acho que até faz a gente repensar alguns conceitos, né, tem tudo. Sem dúvida. Tem um lado bom na vida, né? O que você falou, a gente tinha projeto, eu estava já há algum tempo pensando em fazer um clube de vinhos, uma coisa assim, mais privada, uma seleção, uma curadoria minha, eu dei uma acelerada nisso, preciso lançar em breve, são coisas que a gente às vezes até acaba revendo e fala, putz, isso aqui está engavetado, vamos usar, e funciona bastante. Eu acho que também esse tipo de sair dessa zona de conforto, né, que foi obrigado a sair, faz a gente também criar novas coisas, trabalhar com online muito melhor, ver que isso é uma possibilidade futura. E a nossa sorte também é que a gente trabalha no mercado e mercadoteca, a gente tem a parte de aluguel é sobre faturamento, então isso ajuda bastante a redução de custo, né? Se você não está com aquele valor que você está pensando todo mês que está fixo lá. Então isso também ajuda a gente repassa para o nosso cliente. Então todos os vinhos, você falou de promoção, todos os vinhos é por esse promocional, a gente, né, não está com o mesmo custo de taça, de sommelier, de energia, então a gente repassa para o cliente também preços promocionais. Isso também ajuda, as pessoas acabam sempre ajudando, os clientes ajudam, os amigos ajudam, e a gente está seguindo aí, tentando passar por essa. Com certeza, pessoal. Ó, quem precisar de kit agora para os seus namorados, vamos fazer o merchan, então, dos nossos amigos. Ó, o Eduardo está vendendo também kit lá em Florianópolis, e a Jussiane está com kit lá na Casa Vites, do Dia dos Namorados, com chocolate, com fundi, com várias coisas. Então, segue lá o casavites.com.br e já compra um presente para o seu amor. Bom, pronto, voltando aqui nas nossas... Fica a dica. Voltando nas nossas questões... Gente, agora, muita gente, após, né, o Eduardo, acho que está com problema de conexão, ele já está voltou com a gente. Deu uma travada aqui. Sem problema. Eu estava preocupado hoje que a internet estava bem estável aqui em casa, hoje eu estava um pouco preocupado, mas vamos lá. Vamos lá. Agora a internet é assim, né, o pessoal... Também depois, quem se inscreveu e não conseguiu assistir aqui a palestra, pessoal, vai ficar no nosso canal do YouTube, então você pode escutar um outro momento e também compartilhar com os amigos, tá bom? Agora, nesse momento que houve essa pandemia, parou, o mundo inteiro parou, né? Muita gente está vendendo, enfim, o vinho é a bebida da quarentena, mas tem muita gente que vai ter que passar para o mercado, para o lado do empreendedor também, porque teremos outros problemas, né? Como vagas de trabalho, enfim, foi muito afetado. Mas, assim, vamos pensar no modo, por que empreender, né? Que empreendedor tem que ter aquele brilho nos olhos, enfim, tem que ser um apaixonado realmente por empreender, porque não é fácil, o dia a dia é difícil do empreendedor. Jussiane, por que você saiu de uma carreira super sólida, de vários anos, né, no mercado, e falou, não, agora chegou minha hora de empreender? Por que isso? Bom, tem que ter realmente esse brilho nos olhos, tem que ter essa vontade, né, de um algo mais, né, eu acho que chega uma hora também na carreira que a gente tem que passar por isso, e é bom, e eu vejo muitos amigos, muitas pessoas muito jovens, inclusive empreendendo super recente, assim, já vão entrando no mercado de trabalho e já vão empreender, eu acho que isso é algo que está na própria veia, né, nato, mas por outro lado, tem que ter um pouco de ser aventureiro, né, porque se você for muito cético, você não começa, né,
mas, por outro lado, também tem que ter conhecimento, tem que saber, né, onde você vai, onde você quer né, buscar o mercado onde você está andando. Então, eu vejo bastante gente empreendendo, todo dia a gente acompanha, né, novos negócios sendo abertos. Agora, na pandemia, inclusive, a gente encontrou vários sommeliers, inclusive, que já trabalhavam em algumas companhias e que saíram, que estão saindo vendendo vinho, espumante online, né, pelos WhatsApps, que isso também é uma coisa que está super em alta. Então, acho que tem que ter um pouquinho, uma dose de senso aventureiro, obviamente, mas tem que ter conhecimento, tem que ter pés no chão também, né? Então, quando eu e a Andréia começamos o nosso negócio, a gente, né, sabia que a gente queria fazer e poderia fazer, porque a gente tinha muito conhecimento de mercado, tinha, né, condições de avançar, mas a gente também sempre entendeu que tinha que ser pés no chão, né? Então, assim, tem que fazer conta. Eu vejo muitas pessoas empreendendo e não sabendo fazer a conta, né, disso, né? Por exemplo, aqui o Eduardo falou, eu tenho a conta do aluguel no final do mês, né? Nem tudo que é bonito é tão bom. Então, assim, a gente acredito que tem que primeiro, assim, saber fazer conta. É uma coisa que é bem importante. Fazer custos, né, saber mexer um pouquinho na calculadora e saber empreender nesse lado. Mas sem uma dose de aventura aí não tem como começar. Você fica parado, sentado, que é bem melhor. Bom, no meu caso, a parte de empreender foi um pouco com a corrente, né? Porque ao mesmo tempo que eu trabalhava para uma multinacional de bebidas, e foi através de identificar uma necessidade, né? Porque a gente via que os clientes pequenos não conseguiam comprar da gente porque tinha pedido mínimo, aquelas coisas assim. E a gente, vamos fazer um estoque aqui e fazer distribuição. E era isso, era fazer pedido de manhã, entregar à tarde no porta-malas do carro, vinhos, produtos que estavam aqui em Florianópolis. E isso foi organicamente fazendo uma loja, fazendo uma distribuidora. Então, e o caminho foi através do sucesso da distribuidora, da loja, e do meu caminho de gostar do vinho e começar a falar, putz, interessante, eu acho que eu vou trabalhar com isso, e buscar cursos e profissionalizar, ela foi naturalmente puxando de ser funcionário de uma multinacional para ter o próprio negócio e cada vez mais tomando esse espaço. Então, foi uma coisa meio que, se eu falar que planejei isso, não foi uma coisa que eu sentei e fiz um plano de negócio, falei, não, daqui a 10 anos eu vou estar X, daqui a 15 anos eu vou para a Califórnia, daqui a 20 anos eu vou estar falando sobre isso no The Wine Pub. Não tinha essa coisa, foi uma coisa muito de toda hora vendo oportunidade, toda hora vendo uma chance, uma ideia e tentar organizar ela e fazer acontecer. Então, e o empreendedor é muito isso, né? Aquela coisa do insight, aquela coisa do momento, e com certeza, coisa de fazer custo, de você às vezes ter a ideia e falar, ops, o vinho não é um negócio barato, o vinho é um estoque muito alto, né? A gente tem sempre imobilizado muito dinheiro, ainda mais com distribuidora ou com restaurante, com uma carta de vinhos, e então isso sempre foi uma coisa que não foi fácil fazer, mas foi muito orgânico, foi uma coisa que foi nos puxando para esse lado do empreendedorismo. Muito bem, pessoal. Essa semana, um dos palestrantes falou aqui para a gente que os empreendedores, muitas vezes, eles têm sorte, porque às vezes eles não sabem fazer as planilhas, né? Não têm o conhecimento, acabam com uma intuição, isso é muito do brasileiro, né? Eu ia falar, o brasileiro tem muito isso, né? É muito resiliente. Vocês acham que nós vamos sair da pandemia melhores do que a gente entrou? Eu acredito que sim. Eu acho que não tem como você voltar para trás, né? Eu acho que a gente levou um chacoalhão até, às vezes pode se dizer, né? De ter que realmente ter atitude, olhar oportunidades. Eu acho que é uma palavra boa, né? De tanto no dia a dia, mas agora também, né? Opa, peraí, eu posso mudar, eu posso fazer algo mais, né? Então, eu acho que sim, acho que a gente sai daqui, vai sair, espero que logo, né, muito melhores. Acredito que sim também, né, a gente tá, é engraçado que a quarentena, todo mundo esperava 10 dias, 15 dias, não sei o quê, e a gente vai, quando se vê, se faz um plano, aí, putz, vou aprender um negócio diferente, vou fazer uma coisa diferente, e todo dia vai te exigindo coisas que você tem que pensar. Então, se te faz pensar, se te faz criar alternativas, se te faz usar a criatividade, e tá
né, fazendo uma mudança em você. E principalmente pensar sobre a vida, né? O que a gente precisa utilizar, o que a gente precisa consumir, o que a gente compartilhar as coisas, ver pessoas que estão necessitando mais que você. Então, não só como empreendedorismo, como loja, mas como pessoa, né? A gente pensar mais no mundo realmente, como que uma coisa tão simples pode afetar tanta gente. É verdade, não, tem toda a razão. Pessoal, já temos uma pergunta aqui para vocês, que é uma pergunta assim que vai mexer um pouquinho. A Lorena Caruso, ela fez uma pergunta sobre o investimento para montar um wine pub ou uma linha de espumante. Me parece muito custoso e com uma margem pequena. Luciano, se quiser começar. Se quiser. Tudo bem. Na verdade, assim, depende muito do investimento, vamos falar de investimento, depende muito, por isso que eu disse, eu calcular bem e fazer um modelo, né? O nosso modelo, ele foi baseado nós iniciamos o processo da vinificação, fizemos uma parceria com uma vinícola, né? Onde a gente inicia o processo de vinificação com os cortes das uvas, dos vinhos bases, né? Então, eu não tenho investimento inicial ali nem de produção de vinhedo, nem de comprar uva, nada disso, né? Então, eu começo, mais ou menos, em março, a gente começa a fazer os cortes, né, das uvas dentro da vinícola que eu tenho a parceria. E a partir daí, sim, daí começam os custos. E vai depender muito da produção, né? A gente esse ano aqui, o nosso negócio foca, né, o nosso foco está para fazer a vinificação e a elaboração de 100 mil garrafas, né? Mas por isso que eu digo, pés no chão, passo, vamos crescendo, né? Começamos 2018, a gente vendeu 20 mil garrafas, o segundo ano 50 mil garrafas, esse ano 100 mil garrafas. Fantástico. Então, o investimento é bem difícil, assim, não são números exatos, né? Peço desculpas para a Lorena, porque vai depender muito de como, né, você vai conduzir esse investimento, né? Uma coisa é você construir uma vinícola do zero, com todo equipamento, são caríssimos, né? Realmente. No meu caso, a gente teve, de novo, você falou, às vezes o empreendedor tem sorte, né? Nosso plano inicial do The Wine Pub não era ter 6 máquinas de vinho. Foi uma oportunidade que surgiu na semana da abertura, a gente conseguiu mudar os móveis, eu fui para São Paulo, peguei uma Fiorino, voltei com as máquinas dentro da Fiorino, alugada, foi aquela coisa de último minuto, porque hoje uma máquina dessas aí, uma Wine Station, Wine Emotion, é tudo baseado em dólar. Então, são máquinas que hoje custam mais de 40 mil reais, talvez uma unidade. Não sei hoje quanto tá, mas pelo que eu estou vendo dólar nesse valor, seria isso. Então, hoje seria uma coisa totalmente inviável, se eu pensar, né, no valor que ia desprender para ter... Hoje a gente tem 6, 9, tem 11 Wine Stations nas 3 lojas. Então, é impossível. Absolutamente não teria saído do papel se fosse nesse modelo. Mas... foi uma oportunidade muito boa, a gente comprou. Mas um wine bar você não precisa ter essas máquinas. Você pode fazer um wine bar. A ideia em si, ela pode ser bem viável, né? Você pode ter um quiosque num shopping, você pode ter um box dentro de um espaço coletivo. E não sei se ela chegou a ver as fotos ali, mas é um espaço super simples, é um box que tem estrutura de MDF, é uma cuba, né? A gente não usa cozinha, então o material de cozinha geralmente é muito mais caro, aquela coisa de inox, tudo isso. Então, é um investimento inicial, assim, que a maior parte vai depender dos vinhos que você trabalhar e quanto você tem de estoque, tá? E, lógico, eu como nerd do vinho, como geek, sommelier, sempre querendo novidade e tudo mais, eu pesquisei muito e quis fazer uma carta de vinho super completa, né? Eu tenho mais ou menos 250 rótulos na carta de vinho, então eu estou sempre mais ou menos com 10% dos rótulos abertos para taça, né? 25 a 30 rótulos abertos para taça, mas absolutamente você não precisa ter um negócio desse tamanho. Você pode começar com 50, 100 rótulos, 30 rótulos e abrir todos eles, fazer uma carta dinâmica, né? Tem um wine bar super legal em São Paulo, que é a sede 261 da Cássia e da Dani Bravin, que é espetacular o lugar. Ela não tem uma carta física que é todos aqueles vários vinhos iguais. Elas vão escolhendo de acordo com a semana. Então são várias modalidades. A ideia é o wine bar, mas a modalidade que vai trabalhar depois eu acho que ela pode ser bem viável, né, de acordo com o bolso e com o investimento de cada um. Com certeza, ótimas dicas. Pessoal, e assim, pensando nesse ano, tem um monte de gente falando que 2020 não aconteceu, que, enfim, né, que perdeu metade do ano, enfim.
Dá para a gente pensar, Jussiane e Eduardo, em ter novidade em 2020? Ai, com certeza. Eu estou com coisas aí prontas para sair do papel. A gente, nós temos uma particularidade no caso dos espumantes, que o consumo vem mudando, né? O Brasil ainda consome muito pouco espumante, né? Eu falei aí 28 milhões de litros, né? A gente fala aí de um consumo per capita de 140 ml por pessoa por ano, né? É baixíssimo, né? Média, né? Lógico, com toda a população brasileira acima de 18 anos. Mas, de alguma forma, a gente também tem ainda a sazonalidade. A gente não toma mais só espumante no final do ano, no Réveillon, lá na comemoração da festa e tal. A gente toma, né, nos restaurantes, nos pubs, na beira-mar, né? Tem vários momentos de consumo. Mas ainda existe uma concentração grande no final do ano, né, que as vendas, elas crescem bastante. Então, a gente vai falar ali de setembro, né, último quadrimestre, aí ela dá uma acelerada na comercialização. Então, eu, logicamente, né, no nosso caso, a gente está contando bastante com isso, porque após, se Deus quiser, a gente passa rapidinho por essa pandemia, e nesse último quadrimestre, que é o grande momento do espumante, a gente, né, vai estar já bem, né, já melhor, né. Por outro lado, lançamentos, né? Então, assim, a gente já começou o ano já, porque no vinho é diferente um pouco do pub, que você decide colocar um produto de um dia para o outro, você consegue fazer. No nosso caso aqui, a gente trabalha com produção. Então, na safra da uva, que essa safra 2020 foi fantástica, assim, de altíssima qualidade, a gente não poderia deixar de passar ela em branco, né? Então, a gente já fez algumas verificações saindo um pouquinho dos vinhos, dos espumantes, né, e indo para os vinhos. Então, tem lançamento aí em agosto de uma linha de vinhos, já tem vinho maturando para o próximo ano. Legal. Então, realmente, eu acho que a gente não se sentiu, assim, travada com relação a novidades, porque a gente tem que olhar para frente, né, e vai passar. vamos ter que estar prontos, estarmos prontos para isso, né, também. Então, é nesse sentido. Ah, legal. Por aqui a gente com certeza tem novidade, porque a gente já estava com o processo de imaginar franquia, de imaginar uma nova localidade aqui próximo, né? Tem esses espaços coletivos que estão crescendo muito na região, e como a gente virou uma referência no local, a gente sempre tem convites, tudo deu uma pausada por conta disso. Então, os planejamentos que iriam para abrir agosto, setembro, já estão fazendo, não, vamos esperar, acho que talvez ano que vem e tudo mais. Então, quanto a isso, né, de novas casas, mas projetos, né, a gente está, eu falei, lançando o Clube do Vinho, fazendo uma coisa mais próxima ao consumidor, uma coisa mais exclusiva para o cliente do The Wine Pub, e consolidar lá em Itajaí, que é um espaço super novo. Estava mudando a carta, estava começando a fazer uma mudança radical na carta de vinho, e chegou tudo isso, eu estou com ela no esboço, mas fazendo coisas bem legais na carta de vinho, novas experiências. Então a gente não para. Eu acho que o ano, talvez se a gente pensar financeiramente, na parte na balança comercial do ano, ele tenha complicado bastante, mas eu acho que ainda vamos ter um final de ano aí, a outra metade, não tão caótica quanto esse começo. Eduardo, pode sair uma ideia daqui, né? Quem sabe umas franquias, né? Colocar esse teu projeto que é tão lindo e que democratiza o consumo de vinhos, né? Quem sabe fazer rodar esse projeto pelo Brasil. Com certeza. A gente sempre... Quem sabe temos empreendedores aqui interessados, né? Que se cadastraram na semana. A gente sempre recebe, como Floripa é muito turística, né? A gente recebe gente do Brasil inteiro, e o pessoal, nossa, precisa abrir isso em Belém, precisa abrir isso em Goiânia, precisa abrir a gente sempre conversa, e como é uma empresa familiar, pequena, a gente está com aquela coisa sempre dando um passinho pequeno atrás do outro, a gente acabou não estruturando uma coisa para a pessoa realmente pegar e falar, não, é assim que funciona. Então a gente vai estar pensando nisso, com certeza acho que seria o próximo passo, normalmente, que a gente daria. Muito bem, ótima ideia. Pessoal, e essa semana toda a gente teve vários momentos no site. Ontem a gente falou como vender na internet, né? Foi um dos temas de ontem, como vender, enfim, sair desse momento, como fazer marketing, teve um outro dia.
Enfim, várias ideias para quem está nos escutando aqui. Nós tivemos inscritos, Eduardo Jussiane, de Manaus, de Fernando de Noronha, Legal. de várias cidades do Brasil, inclusive do exterior, de Lisboa, de Miami, teve pessoas que se cadastraram, brasileiros, né, que estão realmente querendo mudar, vamos dizer, e querendo ideias para o seu negócio, muitos profissionais do vinho. Mas, assim, tem também muita gente que se cadastrou que estava lá, quero empreender. Então, se vocês hoje começassem hoje o empreendimento de vocês, quais são as 3 dicas de ouro que você falaria para você 2 anos atrás, 4 anos atrás ou 20 anos atrás, para não errar tanto, né? Ser mais assertivo, porque o empreendedor, nesse momento, ele precisa errar menos no momento que a gente está. Ele tem que ter dicas que ele possa realmente estar passando por esse momento de forma mais fácil, vamos dizer assim. Bom, na verdade, assim, eu tenho um dito que, assim, é melhor do que perfeito é feito, né? Então, às vezes as pessoas querem planejamento, né? Eu dou consultoria em vinícolas, falo muito de planejamento, é muito importante, né? Saber para onde você quer ir é perfeito, né? Calcular, fazer conta, perfeito, tem que fazer, é sustentável, porque a gente vê muitos negócios começando sem planejamento e quebrando lá na frente por isso. Mas também, né, não dá para ficar aí só esperando, só botando no papel e não tendo atitude, né? Então, eu acho que tem que saber olhar, enxergar oportunidades, pesquisar bastante, estudar bem o que você vai fazer. Eu vejo pessoas que passam a entrar num negócio novo, como no caso do mercado do vinho, que tem muitas dificuldades, porque, logicamente, tem muitas particularidades, né? Como o Eduardo falou, tem que ter, vou ter um pub, um wine pub, tem que ter muito estoque, tem que ter capital de giro, tem que estar preparado para isso. Então, tem que pesquisar, tem que ser curioso, né? Perguntar muito, rodar, ter bons cases, bons exemplos, né? Ir para São Paulo, ir para as principais capitais, ir para o Rio, e ver o que os outros estão fazendo também. No caso de quem quer lançar uma marca de espumantes, né? Espero que não tenham muitos, né? Mas, enfim... aqui a gente tem também uma coisa que foi uma preocupação, elaborar bons espumantes é uma premissa, né? Mas ir para o mercado e ter acesso a esse mercado é outra. Então, você tem que saber qual mercado que você quer ir. Eu quero vender em todo o Brasil, quero vender mais regional, quero vender online, quero vender para supermercados, não supermercados, né? Tem várias formas de chegar. A segmentação de eventos também, ela é muito, muito forte. Então, assim, tem que entender um pouco do que você quer, porque depois você pode ir remodelando o teu negócio e ir fazendo essas inclusões de novas oportunidades, né? Não vai estar 100% pronto nunca, né? Eu sempre digo que o melhor sempre está por vir, você está sempre, né, fazendo essa evolução. Então, eu acho que não é uma receita de bolo, não foram os 3, né, as 3 dicas, eu falei um monte de coisa, mas eu acho que juntando tudo isso dá um bom negócio. Estava sem microfone. Com certeza. E acho que é importante, principalmente no vinho, eu sempre dou a dica, a pessoa que quer empreender nesse negócio, ela tem que saber sobre o negócio, ela tem que conhecer o seu negócio. Às vezes a gente eu conheço muito caso, muito case de, não só wine bar, mas coisas do vinho, que era uma coisa meio de sonho de uma pessoa, ela pagou pessoas para fazer aquilo, mas não tinha, sabe, não tinha pessoalidade. Eu acho que quando você trabalha com vinho, a pessoalidade, o storytelling, contar aquela história é muito importante. Você ter um negócio com a tua cara. E não você realmente, vou abrir, nunca vou lá, e, né, às vezes o cara tem dinheiro, fez as continhas, mas não deu uma experiência. Você não gerou uma experiência, você não tem por que a pessoa ir lá, você não fez mais do mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Outra coisa que a Gisele também falou é você ver cases. Acho que isso é muito legal. Às vezes as pessoas falam, não vou copiar. Não é copiar. Hoje em dia pouco se cria. A gente está sempre adaptando boas ideias, benchmarks, fazendo coisas desse tipo. Isso é muito legal. O que eu recebo muita gente, já vi pelo menos 3, 4 wine bars saindo, sendo lançados de conversas que tiveram comigo. E pessoas que chegam lá no The Wine Pub e falam, realmente, eu tô a fim de abrir um negócio, tô abrindo um wine bar, não sei em que cidade. Como é que funciona? E eu tô com o maior prazer de falar, de conversar, de dar essas, né, o que aconteceu difícil, o que pode ser fácil, particularidades. Então, esse negócio é cópia, tal, lógico, copiar nome, copiar logo, isso não é criatividade, não vai fazer, não vai para frente. Mas
pegar boas ideias e adaptar para o seu negócio, eu acho que é muito importante para quem quer empreender, né? Você ter essa noção do que deu certo, por que deu certo, e ir atrás disso aí. E eu acho que outra coisa é fazer conta, realmente, você, né, tentar não se endividar, tentar não ter um capital, porque a gente trabalha com estoque alto, a gente trabalha com, né, uma garrafa de vinho pode... A gente tem vinhos de 3 mil reais no estoque, é uma garrafa, né? Imagina 250 rótulos, se você fizer toda essa conta, você vê que você tem um imobilizado muito grande. Então, a fazer a lição de casa de conta, de realmente você entender quanto você precisa vender esse teu vinho. Às vezes você olha um concorrente teu que vende a 10 reais uma taça e quer vender igual, mas não é o mesmo vinho, você não tem os mesmos profissionais, o mesmo ponto, e você acha que porque ele vende a 10 reais, você consegue vender a 10 reais. E às vezes você, né, às vezes está pagando para trabalhar, só para ter uma competitividade que está só te levando para baixo. Então, acho que essas são 3 fatores que eu acho muito importantes, principalmente nessa área do vinho. Maravilha, pessoal. E essa semana a gente já estava vendo, lógico, todo mundo. São Paulo ainda continua fechado, né? Mais do que o Sul, está totalmente lockdown aqui. E aqui em São Paulo, assim como o mundo, né, começou a ter um movimento tanto gastronômico quanto de vinho, que as pessoas começaram a fazer pão em casa. Então, o pão virou, né, vamos dizer, o alimento principal da quarentena, e o vinho é a bebida principal da quarentena. O que vocês acham que traz vantagem para o mercado de vinho, o vinho ser a bebida da quarentena? Ela está na casa das pessoas, o vinho está cada vez mais próximo, né? E é legal que as pessoas... a gente vê amigos que às vezes não tomavam vinho, descobrem promoções, né? Eu acho que a gente sempre falou, o vinho tem umas brigas um pouco que não fazem sentido, porque a gente ainda não é um segmento forte, e o pouco de segmento que tem se briga, fala mal um do outro, que online é isso, o mercado é aquilo. Eu acho que o supermercado, nesse ponto, é fantástico, né? Porque o supermercado é o local que ficou aberto, é o local onde todo mundo vai fazer o rancho, tem que passar lá, é o essencial do essencial, realmente. E, essas promoções, passar pela gôndola, experimentação, eu acho que isso, se cada 10 que tiveram a primeira vez que compraram um vinho foi na quarentena, 2 ou 3 ficarem nesse mercado, né, a gente pode fazer uma multiplicação do consumo per capita brasileiro, que é tão pequeno, a gente consegue ter um crescimento ainda maior. Então, acho que essa proximidade do brasileiro com o vinho na quarentena foi muito bom. Os online e os mercados ajudaram bastante isso. Eu acho que é essa enxurrada de possibilidades, né, que tanto no online quanto você, quando chegando no supermercado, você teve acesso, né? Vamos ter, sim, esse impacto de novos consumidores, né? E isso acho que não vai passar, né? Acho que quem começou a tomar vinho, eu sempre digo, quem entra no mundo do vinho não quer mais sair, né? Então, a pessoa foi lá, viu uma promoção, vinho, né, de R$19,90, vou pegar uma garrafa, e na semana seguinte, vou pegar outra. E aí vai tendo novos adeptos, isso é muito legal, acho que vamos colher, né, os bons resultados disso. Tem bastante oferta também, eu acho que isso foi bem positivo. Eu não brigo com faixa de preço, com vinho em lata, porque quanto mais gente tiver, se o cara quiser colocar gelo no vinho, eu acho que a gente primeiro precisa fazer o pessoal consumir para depois criar as regras. Para a gente falar o que pode, o que não pode, o que poderia, o que eu gostaria, e tentar comunicar, porque às vezes o vinho tem tanta barreira para essas novos entrantes, né? As pessoas que querem, mas a temperatura, mas tem que ser de rolha, tem que ser, mas é tanto mais e poréns que as pessoas acabam, não, vamos pegar uma cerveja que é só abrir e ninguém vai me julgar, né? E enquanto o vinho, a gente está vendo vinho em lata, eu já vi gente contra, porque, falei, cara, deixa todo mundo consumir vinho, primeiro, vamos criar um mercado, uma base, aumentar esse consumo per capita, trazer a bebida para próximo das pessoas, e depois vamos falar do vinho de R$19,90, da lata, do reservado, de tudo mais, que depois isso vira conversa de profissional, não, tem gente que não tá afim, só quer tomar um vinho e curtir um pouco. Perfeito. E o mundo do vinho reagiu bem a esse momento e trabalhou bem, né? Acho que, de repente, outras bebidas, não sei se conseguiram chegar nesse ponto de atrair tanto, né, o consumidor, né? Então, acho que vai ser favorável isso. Com certeza. E, pessoal, a gente já sabe da qualidade do vinho brasileiro, do espumante brasileiro, né? Tem altíssima qualidade, os produtores são realmente pessoas, assim, que estudaram muito, apaixonados pelo seu produto, pela sua marca. O vinho brasileiro já tem muita qualidade,
Mas o que falta, minha última pergunta para a gente encerrar, o que falta para o vinho brasileiro ser mais competitivo do que ele é? Olha, na verdade, assim, tem que a gente pode culpar o governo, né, um deles, né, que a gente fala muito sobre a questão dos impostos, o impacto dos impostos no Brasil, mas eu não fico batendo nessa tecla porque isso, meramente, né, senão a gente fica aqui batendo e não evolui na conversa. Ainda, logicamente, a gente tem uma escala de produção bem baixa, né, isso gera o custo de produção ele é alto. A gente hoje está com uma boa parte dos insumos também do próprio vinho vem de fora, então é dolarizado, a gente tem garrafa, a gente tem rolha, insumos enológicos, muita coisa, né, as mudas são de fora, enfim. Mas eu acredito que, por outro lado, tem uma parte que é mito também, né, que só o vinho brasileiro é caro, né. A gente hoje já encontra excelentes opções de produtos, né, brasileiros. Vamos falar dos espumantes aqui, né, que eu estou cercada deles. A gente dificilmente consegue bons espumantes, esse padrão qualitativo a esse mesmo preço que venha de fora, né? Então, vamos lá, eu tenho um espumante a R$40 a garrafa. Que espumantes importados chegam ao Brasil com essa faixa de preço? São muito poucos, e às vezes, se você for colocar na degustação, né, o sommelier aí vai degustar, vai perceber que não é aquela qualidade. Então, a gente está ganhando sempre um pouco, a gente tem uma vantagem. Nos vinhos tranquilos, também pode ser mito, porque tem muito vinho tranquilo brasileiro já fazendo frente aos vinhos importados de entrada, né? Vamos falar que é de entrada do mais barato. Então, acho que tem oportunidade aí, as pessoas só precisam tirar um pouquinho o preconceito, né? E eu acho que eu tenho visto um movimento grande da segmentação principalmente os grandes varejos, né? Trabalhando os vinhos brasileiros com até mais respeito, né, e valorizando-os. E o próprio consumidor também está se permitindo provar e está vendo que um vinho de entrada, um vinho mais simples, é tão bom quanto o importado, né? Depois a gente vai subindo o patamar, né, e aí tem de tudo, né? Tem pequenas produções que custam muito caros, vinhos brasileiros, assim mesmo como vinhos importados. Então, acho que acho que as pessoas têm que tirar a marca país e começar a tomar o vinho pelo vinho. Certeza. Eu percebo muito isso, até pela carta de vinho que a gente tem. Eu trabalho com... eu devo ter quase que 30% da minha carta de vinho são vinhos nacionais, são rótulos nacionais. Pequenos produtores, grandes produtores, e, enfim, é um vinho bom. Eu acabo não tentando não separar muito nisso, mas eu vejo que quando ele está na taça, as pessoas não têm mais torcido o nariz, elas têm um preconceito antes de provar. E depois que provar, geralmente você converte, você fala, pô, nossa, nunca tinha tomado esse vinho, putz, é bom, nossa, mas é brasileiro. É muito engraçado assim, a reação, eu que estou na ponta da dose mesmo, é muito engraçada a reação das pessoas. E hoje, com o dólar do jeito que está, a gente vai estar, né, lógico que o nosso produto, por ter os insumos dolarizados, também tendem a ficar um pouquinho mais caro, mas você está falando de uma importação que tem toda a carga, é tudo em dólar, né? E você acaba tendo vinhos de entrada aqui no Brasil muito mais caros. E eu acho que... Eu estava conversando até esses dias com um sommelier amigo meu, desculpa, e a gente falou até uma faixa de preço de 100, 150 reais, eu acho que a gente consegue competir tranquilamente em muitas frentes, né? Não é aquela quantidade enorme de opções, mas a gente tem muito vinho legal para competir em todas essas faixas de preço, e principalmente no vinho mais barato hoje em dia. Eu acho que no vinho... Manuel Beato... Desculpa. Não, pode ir. Foi desafiado a citar, a falar sobre vinho, indicar um produto até 50 reais na revista Veja, um mês, um pouco atrás, e ele citou o meu espumante, o Brut, né, que ganhou o Efervescentes do Mundo. Então, assim, realmente, que bom, né? Eu fiquei super feliz, porque podia ser qualquer outro espumante brasileiro, eu ia ficar feliz assim também. Mas ele citou, ele lembrou de primeira mão de um produto brasileiro. Isso é bacana, é uma evolução que a gente está tendo, né? Também. São referências, ele é uma referência, né? Quando pessoas que têm referência nas suas regiões ou nacionalmente precisam citar. Eu falo que o trabalho de sommelier que eu tenho é isso. Às vezes eu sou conhecido aqui por ser o defensor do vinho nacional, e muita gente começou a tomar vinho nacional por causa do meu trabalho desde o começo com vinícola nacional e distribuidora. E hoje tem pessoas que agradecem. Cara, putz, eu conheci vinho brasileiro por causa do Edu, e hoje eu tomo vinho brasileiro.
Às vezes a gente passa por chato, mas eu acho que é um trabalho que é obrigação nossa, como sommelier brasileiro, percebendo a evolução, percebendo a qualidade, ser um pouquinho chato mesmo, forçar, porque assim a gente consegue colocar na boca de mais pessoas provam, e depois que provar, tu pode ter teu paladar, e falar, putz, não é meu paladar, é muito ácido, muito tânico, alguma coisa assim. Agora, negar a qualidade, a gente não tem mais como, acho que a gente consegue ter muita coisa legal no Brasil. Com certeza. Tem uma renovação do própria enologia, né? Os jovens, né, que vêm entrando nesse mundo dos com experiência vinhos, internacional, com outras também, referências. né? É muito bacana, né? E esse estudo, você vai para fora, você vê, você prova. A gente não tinha tanto acesso, né? Exato. A isso, a viajar, degustar e tal, e nesses últimos... Eu me lembro, na minha faculdade, há 25 anos atrás, a gente começava a ter muito, já ter isso, né? Mas atualmente tem ficado muito mais fácil e o paladar nosso vai evoluindo e com isso, né, toda a qualidade vai se transformando. Pessoal, essa 1 hora com vocês passou voando. É impressionante como a gente tem assunto, né? E essa semana também tivemos, na terça-feira, o Manuel Beato, que também é sommelier como o Eduardo, que está aqui com a gente. Ele falou também muito bem do vinho brasileiro, né? Bem bacana. Até a gente citou a Michele, ele lembrou, assim, citou no bate-papo dele. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês dois, eu quero agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente. A nossa live fica gravada, então no final do dia acaba que muita gente que está trabalhando agora acaba escutando novamente, né? Então ela vai ficar aqui no nosso canal. E eu quero que vocês deixem uma mensagem final para o nosso público e também os contatos de vocês, né? Para o pessoal comprar espumante Amitier, lá na Wine Pub, enfim, faz um momento merchan aí de vocês. A merchan tá comigo, então. Eu vou só, então eu vou colocar aqui na tela rapidinho, para não tirar, ser bem rápido, mas eu agradecer realmente, né, foi super bacana de poder estar aqui com vocês, bater esse papo, foi bem rápido mesmo, infelizmente passa rápido, eu só estou tentando colocar aqui meu contato, e desejar aí que todos fiquem bem e cuidem-se, mas vamos olhar para frente, vamos continuar com os seus planos, né? Quem tem planos que consigam segui-los, né? E tá aqui os meus contatos, né? Meu telefone, meu e-mail, e fico super à disposição, tanto para a gente conversar sobre vinhos, sobre espumantes, né? Oferecendo aí os nossos espumantes Amitier e tudo que a gente pode tá compartilhando com cada um de vocês, tá? Pronto, muito obrigada aqui, eu vou tirar da tela para voltarmos à conversa. Obrigada. E, pô, agradeço o convite, foi muito legal. E quem quiser pode acompanhar meu trabalho. Tem Instagram pessoal, que é Eduardo Araújo Sommelier, e também muita atividade no The Wine Pub. Então tá aqui os dois, The Wine Pub e Eduardo Araújo Sommelier. E, bom, estamos sempre disponível para trocar ideia, para ter contato, e vai ser um prazer receber todo mundo em Floripa, em Itajaí, quando tudo isso voltar ao normal. Isso aí, pessoal. Muito obrigada, Juscelio. Muito obrigada, Eduardo. Pessoal, voltamos às 16 horas com o tema Como Construir uma Narrativa no Seu Negócio, com uma cineasta brasileira, uma jornalista brasileira também. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então, fiquem aqui, chamem os amigos para as 16 horas. Até mais.